Imagine ouvir todas as parábolas de Jesus como se ele estivesse falando diretamente com você, hoje. Agora, no ponto exato da sua vida, neste vídeo único e profundo, você será conduzido por uma jornada espiritual que revela o verdadeiro significado das parábolas. Não como histórias antigas, mas como mensagens vivas, cheias de poder para transformar sua fé, sua forma de pensar e sua maneira de viver. Cada parábola foi contada para abrir olhos, confrontar corações e gerar mudança real. Ao reuni-las em um só lugar, este conteúdo se torna mais do que um estudo bíblico, é um chamado ao arrependimento, um convite à maturidade espiritual e um despertar para o reino de Deus. Prepare-se para compreender o que Jesus quis dizer quando falou do semeador, do bom samaritano, do filho pródigo, dos talentos, do reino escondido e de tantas outras verdades eternas. Se você sente que sua fé precisa ser renovada, aprofundada ou reacendida, este vídeo não é por acaso. Assista com o coração aberto. Porque quando Jesus fala por meio das parábolas, quem tem ouvidos é transformado. Jesus nunca contou parábolas para entreter multidões. Ele falava para provocar decisões. Enquanto alguns ouviam histórias simples, outros sentiam o coração queimar porque percebiam que aquelas palavras estavam atravessando a alma. As parábolas não eram enigmas poéticos, eram espelhos. Quem se via nelas mudava. Quem não se reconhecia seguia igual. Talvez você tenha ouvido muitas dessas histórias ao longo da vida. Talvez até ache que já as conhece. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. As parábolas não envelhecem porque elas não foram escritas para uma época, foram ditas para o coração humano. O mesmo coração que hoje se distrai, se endurece, se cansa, se confunde e ainda assim busca sentido. Jesus falava de sementes, campos, moedas, festas e viagens longas. Porque sabia que a verdade mais profunda precisa tocar o cotidiano para ser aceita. Ele não gritava, ele convidava. E quem realmente escutava entendia que não estava diante de uma história bonita, mas de um chamado pessoal. Este vídeo não é para ser assistido com pressa. Ele não foi pensado para informar, mas para confrontar com amor. Cada parábola aqui reunida forma um caminho, um processo. Uma transformação silenciosa que começa dentro e se manifesta fora. Enquanto você escuta, algo vai se mover, uma pergunta vai surgir, uma escolha vai se apresentar. Jesus ainda fala. A questão nunca foi se ele fala, mas quem está disposto a ouvir quando a verdade exige mudança. E tudo começa no ponto mais simples e mais decisivo da fé, a forma como você escuta. O despertar quando o coração é revelado. Jesus começa a transformação sem acusar, sem apontar dedos, sem levantar a voz. Ele começa revelando o estado do coração. Quando ele fala do semeador em Mateus capítulo 13, não está explicando agricultura. Está revelando porque a mesma palavra gera vidas diferentes em pessoas diferentes. A semente é a mesma. O problema nunca foi a mensagem. O que muda é o solo. Alguns escutam e logo esquecem. Outros se empolgam, mas desistem quando a fé exige profundidade. Há quem permita que preocupações, dinheiro e ansiedade sufoquem tudo. E há quem escute de verdade, permitindo que a palavra crie raízes, transforme escolhas e produza frutos visíveis. Jesus está falando com você agora, não perguntando o que você acha, mas onde essa palavra está caindo dentro de você. Porque ouvir não é um ato passivo. Ouvir é permitir que algo mude a direção da sua vida. Logo depois, ele fala da lâmpada que não foi feita para ser escondida. Como registrado em Lucas capítulo 8, isso revela outra verdade desconfortável. Quem realmente escuta não consegue permanecer o mesmo. A luz recebida exige exposição. A fé verdadeira não vive apenas dentro, ela aparece nas decisões, nos valores e na forma de amar. Aqui acontece o primeiro choque espiritual.
Muitos querem ouvir Jesus, poucos querem ser revelados por ele, porque quando a luz acende, não há mais espaço para desculpas. E Jesus não força ninguém. Ele apenas mostra o caminho e deixa a resposta nas mãos de quem escuta. Se este ponto mexeu com você, é porque o processo já começou. Mas o que vem a seguir é ainda mais profundo. Porque Jesus não apenas revela o coração, ele confronta aquilo que o coração aprendeu errado ao longo da vida. Jesus continua falando e, sem mudar o tom, muda completamente o alvo. Agora ele toca no orgulho religioso, aquele que se esconde atrás de boas ações e palavras bonitas. Quando ele conta a história do homem ferido à beira do caminho, registrada em Lucas capítulo 10, ele não está ensinando sobre gentileza. Ele está desmontando a ideia de quem merece misericórdia. Os religiosos passam, veem, conhecem a lei, mas seguem adiante. O samaritano, alguém considerado errado, impuro e distante de Deus, se envolve, paga o preço e se responsabiliza. Jesus não pergunta quem estava certo, ele pergunta quem amou. Porque no reino de Deus, saber não é suficiente. A fé verdadeira sempre se move. Logo depois, ele aprofunda ainda mais o confronto quando fala do fariseu e do cobrador de impostos em Lucas capítulo 18, um ora exaltando a própria obediência. O outro nem consegue levantar os olhos, um confia no que faz. O outro depende totalmente da graça. Jesus afirma que é o quebrantado que sai justificado. Aqui, muita gente se perde, porque é confortável pensar que Deus se agrada mais de quem parece correto. Mas Jesus vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele mostra que a misericórdia não começa quando você acerta tudo, mas quando você reconhece que precisa de ajuda. Essas parábolas não acusam pessoas, mas elas confrontam pessoas seguras demais de si mesmas. Jesus está dizendo, com clareza desconfortável, que a fé que não gera compaixão não vem do coração transformado. E que ninguém ama de verdade enquanto ainda se sente superior. Se isso incomoda, é porque Jesus está tocando num ponto sensível. E ele ainda não terminou. O próximo passo não é sobre os outros, é sobre quem você pensa que é quando ninguém está olhando. Existe um momento em que Jesus deixa de confrontar o comportamento externo e passa a expor a identidade. Quando ele fala do filho que abandona a casa em Lucas capítulo 15, ele não está exaltando rebeldia nem romantizando o erro. Ele está revelando o vazio de quem tenta viver longe da própria origem. O filho mais novo acredita que liberdade é distância. Ele confunde herança com independência e descobre tarde demais que prazer sem direção sempre cobra um preço. Quando tudo acaba, não é a fome que o desperta, é a lembrança. Ele se recorda de quem era antes de se perder, o arrependimento nasce aí. Não como culpa, mas como clareza. Mas Jesus não para nessa parte da história. Ele desloca o foco para o filho que nunca saiu de casa. O que obedeceu, trabalhou, permaneceu, mas nunca se sentiu filho. Ele está perto do pai, mas distante do coração dele. E aqui está o golpe mais profundo da parábola. Perder-se fora da casa é visível. Perder-se dentro dela é silencioso. O pai corre para o que volta quebrado, mas também sai para encontrar o que permanece orgulhoso. O amor de Deus não humilha o que erra nem premia o que se acha justo. Ele convida ambos a entrarem na festa. A diferença é que só entra quem aceita ser filho e não funcionário. Jesus está falando com quem caiu e com quem nunca caiu, mas se endureceu. Porque arrependimento não é apenas voltar quando tudo dá errado. É deixar o coração ser restaurado mesmo quando a aparência está correta. Se você percebeu que essa história não termina com uma resposta, é porque Jesus deixa a decisão em aberto. A pergunta agora não é quem você foi, é quem você escolhe ser a partir daqui. Jesus agora muda o peso da conversa. Ele não fala mais apenas sobre ouvir, amar ou voltar. Ele fala sobre responsabilidade. Quando ele conta a parábola dos talentos em Mateus capítulo 25,
Ele deixa claro que fé não é algo para ser guardado em segurança, mas algo que precisa ser colocado em movimento. Cada servo recebe segundo sua capacidade. Ninguém fica sem nada. O problema não é o quanto se recebe, é o que se faz com o que foi confiado. 2 servos arriscam, trabalham, multiplicam. Um escolhe o medo, cava um buraco e enterra aquilo que recebeu. E aqui Jesus revela algo que incomoda muita gente. O servo não é condenado por roubar, errar ou desperdiçar. Ele é confrontado por não fazer nada. Jesus mostra que o medo de perder pode ser mais destrutivo do que o risco de agir. Porque no reino de Deus, neutralidade já é uma escolha. Quem não avança, recua. Quem não produz, estagna. E quem esconde o que recebeu demonstra que nunca entendeu o coração do Senhor que confia. Logo depois, ele reforça essa urgência com a parábola das 10 virgens. Também em Mateus capítulo 25, todas esperam. Todas têm lâmpadas, mas nem todas estão preparadas. O atraso do noivo expõe quem vive de aparência e quem vive de vigilância. Quando o momento chega, não há tempo para emprestar intimidade, preparo ou obediência. Jesus está dizendo algo muito direto. O tempo entre a promessa e o cumprimento não é vazio, ele é decisivo. É nesse intervalo que a fé verdadeira se revela. Não no discurso, mas na constância. Não na empolgação inicial, mas na perseverança silenciosa. Essas parábolas confrontam a fé que adia decisões, que sempre espera um momento melhor, que acredita que ainda haverá tempo. Jesus quebra essa ilusão. O reino não espera quem vive procrastinando a obediência. Se até aqui você percebeu que seguir Jesus exige mais do que sentimento, é porque o chamado está ficando mais claro. E ainda há uma revelação maior. Porque depois da responsabilidade, Jesus revela o valor incomparável do reino que muitos ignoram. Jesus encerra essa sequência revelando algo que passa despercebido por quem espera um reino barulhento. Ele fala de pequenas coisas que carregam um valor absoluto. Quando menciona o grão de mostarda em Mateus capítulo 13, ele mostra que Deus não começa grande para impressionar, começa pequeno para transformar. O reino não invade, ele cresce, não grita, penetra. E quando alguém percebe, tudo já mudou. Na mesma linha, Jesus fala do tesouro escondido no campo e da pérola de grande valor. Também em Mateus capítulo 13, em ambos os casos, quem encontra não hesita, não negocia, não adia. Vende tudo com alegria. Aqui está o ponto que confronta profundamente. O problema nunca foi o preço do reino, o problema é que muitos nunca entenderam o valor do que está diante deles. Jesus não diz que o reino é imposto. Ele diz que é descoberto, e quando é visto de verdade, nenhuma outra coisa compete. Quem ainda precisa escolher entre o reino e o resto, na verdade ainda não entendeu o que encontrou. Porque quando os olhos se abrem, a renúncia deixa de ser sacrifício e passa a ser resposta natural. Essas parábolas revelam que a fé não é manter coisas e adicionar Deus, é reorganizar tudo ao redor do que realmente importa. O reino não ocupa espaço, ele redefine prioridades. E só permanece quem está disposto a perder o que é temporário para ganhar o que é eterno. Jesus está dizendo, com clareza e ternura, que muitos passam a vida inteira perto do tesouro e nunca cavam fundo o suficiente. Mas quem encontra, nunca mais é o mesmo. Porque depois de ver o valor do reino, nada mais satisfaz da mesma forma. Finalmente, Jesus deixa a pergunta suspensa no ar. Ele termina muitas parábolas sem conclusão porque o desfecho não está na história, está em quem escuta. Em Mateus capítulo 13, ele repete uma frase que atravessa gerações. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é um convite poético. É um chamado à responsabilidade pessoal. Jesus está falando com você agora, não como alguém distante, mas como quem caminha ao seu lado e pergunta em silêncio o que você fará com tudo o que ouviu. Porque fé não é acumular mensagens, é responder a elas. Não é assistir, é seguir. Não é concordar,
é viver. Alguns fecham este vídeo inspirados, outros fecham confrontados. Ambos foram tocados. A diferença está no próximo passo. As parábolas continuam ecoando muito depois que o som termina. Elas acompanham escolhas, silenciam desculpas e revelam intenções. O reino de Deus não termina quando a história acaba. Ele começa quando alguém decide viver o que ouviu. E agora, depois de tudo isso, a pergunta permanece viva, direta e impossível de ignorar. O que você fará com aquilo que Jesus acabou de dizer a você?